A seguir, Câmara Esportiva, oferecimento comercial Esperança, variedade de supermercado com economia de atacado. Olá, amigos da TV Guarulhos, o nosso sempre carinhoso e forte abraço. Olha, estamos aqui hoje, nesta quinta-feira, 9 de junho de 2022, exatamente às 12 horas mais 30 minutinhos. Pontualidade aqui do Câmara Esportiva. Obrigado a você que nos acompanha pelo carinho, pela audiência cada vez maior, né? São já 16 anos aí à frente das câmaras aqui da TV Guarulhos, falando daquilo que você gosta e nós também, que é o esporte da cidade. Ao meu lado, Juliano Rico. Juliano, boa tarde. Boa tarde, Ulisses. Forte abraço a você que acompanha o Câmara Esportiva nesta quinta-feira. Já abre o programa, convidando a todos a nos seguirem lá nas nossas redes sociais. Aí na tela no Instagram, Câmara.esportiva, Facebook do Câmara Esportiva. Estamos ao vivo no Facebook da TV Guarulhos e no site tvguarulhos3.com.br. Já abraço a todos que nos acompanham aqui no ao vivo e também na reprise, na Claro TV Canal 3, Viva HD Canal 508. E aquele convite, né, Ulisses, mais do que tradicional, para se inscreverem no nosso canal no YouTube, Programa Câmara Esportiva com o maior acervo do esporte guarulhense aí na sua tela. Nele você mata as saudades e ainda se mantém bem informado. Aliás, o nosso canal no YouTube está um passo à frente, né, Tassinho? Afinal de contas, nós vamos colocar hoje, né, os bastidores do jantar do Rotary Ram, mas já no YouTube já tem lá todo o material produzido aí pelo Tassinho, pelo Ulisses. Olá, amigos do Câmara Esportiva. O Valdir Pinto também aí deu a entrevista, não só o Valdir, mas todas as principais figuras desse Rotary Ram conversaram com a gente. Grande Ulisses. Maravilha. Olha, a pauta de hoje, falamos daqui a pouquinho do futebol profissional de Guarulhos, né, envolvendo o AD Guarulhos e o Flamengo, na disputa da segundona, a chamada segunda divisão do futebol, aqui em São Paulo. Eu sempre falo que aqui no Brasil, país do futebol, né, de estado para estado tem diferença, né, nas divisões. Aqui em São Paulo, a chamada divisão especial, primeira, segunda e terceira série, né? A1, A2 e A3. Temos a segunda divisão. Quantas equipes hoje são na segunda divisão? 36. 36. Aí nós temos 2, 4, 60 com 36. Na matemática, 96 equipes disputam o futebol profissional aqui em São Paulo. Muita gente, né? Daqui a pouco, então, falamos aí do Guarulhos e do Flamengo. Temos uma conquista importante aí no jiu-jitsu do Sandro de Freitas, vamos falar sobre isso. Temos ainda aquele imbróglio do chamamento público, já definido, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas por que definido e por que continua o imbróglio? Porque corre na Justiça Comum uma ação aí, movida pelo pessoal do Estrela, né? O Rogério lá, e ainda não temos resposta nessas questões aí que envolvem a gestão do esporte de Guarulhos. Daqui a pouco falo sobre isso, né? Da Secretaria de Esportes, temos aí já a data do Congresso Técnico para a Taça das Favelas, falamos sobre isso. E vou até depois falar alguma coisinha sobre a participação da cidade no tradicional Jogos Regionais e Jogos Abertos, se tiver tempo, né? E no segundo bloco, então, o coquetel de lançamento da sexta corrida do Rotary Ram de 2022, uma grande prova de rua, muito bem organizada, né? E vai ter o pessoal de novo da Namastê, né, cuidando da parte técnica. Então é uma prova muito aguardada, tenho certeza que será um grande sucesso. Já tem data, daqui a pouco nós falamos sobre isso. Juliano, vamos falar de futebol? Bora! Vamos falar então do Flamengo e do AD Guarulhos na disputa da segunda divisão. Como é que está a agenda das duas equipes, Juliano? Pois é, Ulisses, no próximo sábado, às 3 horas da tarde, Flamengo e Guarulhos se encontram aí no grande clássico da cidade. Dessa vez mando do Flamengo, então o torcedor já pode ir lá comprar o seu ingresso, lá no Antônio Soares de Oliveira. O torcedor do Guarulhos também já poderá comprar a sua entrada. Lembrando sempre ao torcedor, né, a divisão do estádio é a seguinte: a torcida do Flamengo entra ali pelo estacionamento,
ficará na arquibancada do vestiário e na arquibancada lateral ali das cabines de imprensa. A torcida do Guarulhos entra pela Bezerra de Menezes, ficará na arquibancada de fundo lá do Jardim Tranquilidade. No primeiro turno, Ulisses, empate por 0-0. O Guarulhos naquela oportunidade conquistava aí o seu primeiro empate na competição e o Flamengo o seu segundo empate. E o Tassinho vai pôr aí na tela. Foi um jogo bem disputado, né, Ulisses? Como não poderia deixar de ser, né? O Guarulhos teve ali bons momentos, o Flamengo também, principalmente no segundo tempo. O Flamengo criou muitas oportunidades. Me lembro na ocasião que o resultado foi muito comemorado pelo Guarulhos, né? Porque o Guarulhos sabe da importância. É aquilo que a gente fala, né, Ulisses? Esse jogo aí é um campeonato à parte para os dois, né? É a rivalidade das duas já equipes, existe, né? isso, exatamente, já existe a rivalidade. Tem gente que defende a fusão das duas equipes aí Mas isso aí, cada equipe tem a sua história, né, gente? Tem as suas conquistas, enfim. Mas tem gente que defende aí, né? Que Guarulhos poderia ter uma equipe já disputando uma série acima aí, quem sabe até uma divisão especial, se houvesse uma fusão das duas equipes, com uma gestão única. É praticamente impossível. Mas enfim, vai lá, Juliano. Isso, e eu lembro também nessa oportunidade, né, uma festa no vestiário do Guarulhos, o Marelli ali, bem chateado com o resultado. Aí a gente está vendo já o segundo tempo, né, onde o Flamengo criou aí as melhores oportunidades. Agora, a situação de momento, Ulisses, é a seguinte, né? Tassi vai pôr, antes de você pôr a tabela, Tassi, quer pôr a palavra dos treinadores ou a gente põe a tabela agora? Vou chamar a tabela, Ulisses, e depois a gente coloca então a palavra do Marelli e do Marco Aurélio. Porque a situação de momento hoje, né, Ulisses, a gente vive aí a terceira rodada do retorno. Flamengo lidera com 15 pontos, Mantiqueira 14, Joseense 12, União Mogi 10, Guarulhos 6, Atlético Mogi 1. Então, para o Guarulhos, Ulisses, o mais importante para esse jogo é se preocupar primeiro em vencer o Flamengo. Esse é o principal objetivo do Guarulhos. Não tem outro pensamento. Não tem outro pensamento. Aliás, da matemática, vencer o Flamengo e torcer por uma combinação de resultados, né? Para que possa... exatamente. Porque passam para a próxima fase e passam as duas. Dois de cada grupo e o melhor terceiro de colocado. Todos os grupos. A questão, Ulisses, eu estava vendo com o Tassinho, inclusive, a tabela, o terceiro colocado já está ali com 12 pontos. Pois é. E o quarto colocado já está com 9. Sim. E o Guarulhos está com 6. Pois é. Então o Guarulhos tem que vencer o Flamengo e torcer ali para, de repente, União Mogi, Joseense e Mantiqueira empatarem ali, somarem um mínimo de pontos, para que o Guarulhos, nas duas próximas rodadas, no confronto direto, possa superá-los. Difícil, hein? É uma missão muito Tarefa difícil. Dificílima. Até para chegar na terceira melhor, como terceiro Também melhor já é colocado, já é complicado, né? Essa pontuação que você colocou aí. E segundo do grupo também é muito difícil, porque ele chegaria ao mesmo número de pontos que o Flamengo, mas tem os critérios de desempate, número de vitórias, saldo de gols, enfim. Então, para o Guarulhos, o importante é vencer aí agora, é ganhar o do Flamengo, porque aí, mesmo que ele não se classifique, né, ele já vai ter ganhado aquele campeonato interno que existe, né, o campeonato dentro de um campeonato. De repente, sei lá, ganhar do líder, né? Já o Flamengo... Vai saber, na matemática tem condição? Tem. Se tem. Não, tem esperança, mas o problema é que o time não corresponde. O time não corresponde a essa esperança dentro de campo. O Flamengo, por sua vez, se ganhar, classifica. Quer dizer, já está classificado, né? Mas tem grandes chances aí de fechar essa fase de grupos, essa primeira fase de grupos, na liderança. Defende um tabu, né? Desde 2020 não perde no Antônio Soares de Oliveira, e a última derrota foi justamente para o Guarulhos. E o Flamengo, que cometeu erros no primeiro jogo, dificilmente vai cometer nesse, né? Eu vi de perto ali a irritação do Marelli depois do jogo. Então, o Flamengo sabe que é um campeonato também dentro de um campeonato, e sabe que se vencer o Guarulhos, além de manter um tabu dentro de casa, eleva a moral da equipe. Vamos começar por quem, Tassinho? Marelli. Nós pegamos aí o depoimento, né, Ulisses, de cada treinador, né, da expectativa, né, falando um pouco sobre esse jogo de sábado. Então vamos começar com o técnico líder do grupo, Marcelo Marelli. Boa tarde aos amigos do Câmara Esportiva, Marcelo Marelli, treinador do Flamengo de Guarulhos aqui falando. Bom, sobre o jogo de sábado, a expectativa é fazer um bom jogo, melhorar a performance em relação ao que foi o jogo passado, né? E logicamente entrar buscando os 3 pontos, respeitando a equipe do Guarulhos, assim como respeitamos todas as equipes do campeonato, mas como entramos em todos os jogos, buscando fazer os 3 pontos
Isso nos ajudaria bastante na tabela de classificação, já nos projetaria numa possibilidade de classificação à próxima fase. Então, nosso foco, nosso objetivo está todo nisso. Né? Semana de treino vencendo muito boa. Eu concluí a semana com um bom jogo, um bom desempenho, e, por consequência, buscar os 3 pontos. E aí, galera, tudo bem? Quem está falando aqui é Marco Aurélio, treinador do AD Guarulhos, da equipe profissional Sub-23. A minha grande expectativa e também do grupo para o jogo de sábado, o grande clássico, é que nós tenhamos uma grande vitória que essa equipe está merecendo há muito tempo e entrar na briga de novo, quem sabe por uma classificação. Abraço a todos e até sábado com um grande jogo. Bom, tá aí, então a palavra dos treinadores, e é muito importante também, né, Ulisses, para o Flamengo vencer o clássico, não só pelo clássico, mas também ter a classificação geral. E quanto mais o Flamengo conseguir ficar na ponta, né, quanto melhor for a sua classificação, o Flamengo tem a condição de decidir em casa, né, como foi feito no ano passado. Né, o Flamengo teve ali as oitavas e as quartas de final, o Flamengo trouxe aqui para Guarulhos. Então não só a vitória é importante para elevar o moral do time, mas também ficar já de olho nessa classificação geral. Enfim, né, Ulisses, vai ser um jogo, e pro lado do Guarulhos, o treinador, claro, até o último minuto ele vai acreditar no time, né, onde há chances matemáticas, há esperança. O que a gente espera, né, Ulisses? Um clássico bastante disputado, como sempre. A gente sabe, né, Ulisses, que você foi diretor de futebol e melhor do que todos nós aqui, você pode falar. O ânimo do jogador, mesmo que ele esteja lá na última posição, quando ele pega um jogo desse tamanho, muda. A vontade Algumas considerações do que você está colocando para o telespectador, Juliano. Eu ainda falei há pouco das 96 equipes, né, que compõem o futebol profissional do estado de São Paulo. A chamada segunda divisão, além de ser uma grande vitrine para o jogador, né, promove grandes espetáculos. Né? Promove grandes espetáculos. E é muito competitivo, né? Nós estamos no maior estado da federação, que é São Paulo, né? E todo mundo quer aparecer, independente de conquista de medalha, de troféu, né? O pessoal quer estar na vitrine. E o futebol hoje é precoce, né, produção? Muita garotada jogando aí. Né? Aliás, eu estava escutando um depoimento do canhotinha de ouro da Copa de 70, o Gerson. Né? Falando justamente sobre isso. A garotada hoje desponta no futebol e logo vai embora, né? Vai embora. Tem muito jogador na seleção brasileira que logo estará disputando a Copa do Mundo, que muita gente nunca ouviu falar. Né? A garotada vai para fora e por lá fica. Quando volta para cá, porque houve segundo o próprio Gerson, aliás, um excelente jogador de futebol, o segundo jogador melhor da Copa do Mundo de 70 foi ele. Né? Aqueles lançamentos maravilhosos, enfim. Mas ele coloca isso, né? O pessoal lá fora cuidava muito da parte física, mas não tinha a parte técnica, né? E nós aqui tínhamos a parte técnica e não tínhamos a parte física. E aí houve uma inversão, né? Melhoramos muito nas questões físicas no nosso futebol, mas o lado técnico do futebol do Brasil se perdeu ao longo dos anos aí, né? E lá fora, tecnicamente, o futebol cresceu muito, porque importaram jogadores que tinham um alto grau técnico, né? E evoluiu muito, né? Mas, enfim. Então, é só um detalhe que eu estou colocando para falar da nossa segunda divisão, né, Juliano? São bons espetáculos, uma garotada boa de bola. Tivemos um gol de falta semana passada. Do Passari, né, do Flamengo. Mostramos aí, há tempos eu não vi uma falta tão bem cobrada aí, mesmo das divisões superiores, inclusive na divisão especial, e vimos aí, eu não sei se a produção consegue achar, isso aí é difícil agora, né? Mas, tá no jogo Flamengo e União Mogi. Aliás, Mantiqueira, se você conseguir achar aí, tá assim no arquivo. Mas, enfim. Só completando, né, Ulisses, você falava sobre isso, é verdade. Muitos desses jogadores que vêm jogar aqui no Flamengo e no Guarulhos não são de São Paulo, né? São do Brasil. E eu tenho perguntado para eles, né, as divisões de acesso nos seus estados, como é que funciona? Eles falam para mim, Juliano, a segunda divisão aqui é mais difícil. A Série B aqui, ou a quarta divisão, como queiram aqui, ela é mais difícil que a segunda divisão da Bahia. Sim. É mais difícil que a segunda divisão do Ceará. Por isso que eu coloco essa diferença da... União São João de Araras, Ulisses, para o telespectador ter uma ideia, somou 1 ponto nesse Campeonato Paulista da segunda divisão. O tradicional União São João de Araras. Eu, quando garoto, fui muito no Pacaembu ver Corinthians e União São João de Araras, era cada jogo pegado, que a gente saía do Pacaembu com o cabelo em pé.
E hoje o Nilson de Araras está na 2ª divisão, ou na 4ª divisão, como queira, com 1 ponto. Paulista de Jundiaí, né, Tassinho? Acho que somou 9 pontos até agora. O Flamengo fez mais pontos que o Paulista de Jundiaí. Campeão da Copa do Brasil, tá aí na tela, Ulisses, o gol que você... Dá uma olhada, gente, uma pintura, dá uma olhada, Gol olha do só. Passari, golaço. Olha só. Sabia o que estava fazendo aí. Ficamos Não foi numa nada, Copa- bateu a falta. Ficamos uma Copa do Sim. Mundo inteira esperando por isso, Pois e não é, vimos. Maravilha, parabéns. Então, assim, né, Ulisses, só concluindo lá a só rapidinha análise do jogo, é claro que para o Guarulhos, mesmo os jogadores sabendo que é difícil, num jogo como esse não tem como não crescer, não tem como não ir para cima do Flamengo e tentar buscar os pontos. A gente sabe, o jogador sabe que é difícil, que vai ser um jogo muito complicado, mas o Guarulhos vai, garanto, com o espírito bem aguerrido. É um time que tem uma média de idade abaixo da divisão, 19, 20 anos. Acredito eu que essa média de idade tenha atrapalhado um pouquinho o Guarulhos, mas não tira a qualidade individual dos seus jogadores. O Guarulhos tem um time individualmente falando muito bom. Já o Flamengo, por sua vez, Ulisses, vem em busca da vitória, a vitória que não veio no primeiro turno. Marelli, garanto que vai dar esse puxão de orelhas, vai lembrar das oportunidades perdidas aí no primeiro turno, para que o Flamengo possa vencer o Guarulhos, né, e ficar mais tranquilo na tabela de Vamos ter, classificação. sem dúvida, né? um grande espetáculo. Com certeza, então... Como é que está, Júlio, na questão do ingresso para o telespectador que nos acompanha? Bom, o torcedor pode ir lá no Antônio Soares de Oliveira, né, lá na secretaria do Flamengo, né, procurar o Wellington. O torcedor pode comprar o ingresso de forma antecipada ou no dia do jogo ir lá no estádio Tem comprar pela o ingresso. internet? Tem o link agora, me pegou o site, esse que vos fala, esqueceu o site. Telespectador sem informação. Mas, não, eu tinha até informação, a gente tinha até a arte aqui, a gente acabou, existe um site lá, mas se o Herrera tiver assistido, ele passa aqui pra gente. Herrera, passa o site para quem quer comprar o ingresso antecipado aí pela internet, enfim. Tá esse friozinho, né, para não sair de casa. Já chega pro jogo com o bilhete na mão. Estamos aguardando aí. Um abraço ao Herrera. O Herrera cuida da parte de comunicação, aliás, muito bem cuidada dessa grande agremiação que é a Associação Atlética Flamengo. Bom, vamos aguardar a informação com relação ao ingresso pela internet e vamos virando a página, né? Vamos falar aí do Sandro de Freitas, o Juliano, conquistando medalha de ouro no circuito paulista de jiu-jitsu. Pois é, Ulisses, o Sandro de Freitas, importante conquista, né? Então você vai pôr aí na tela a foto do Sandro. Então, o lutador guarulhense Sandro de Freitas, de 32 anos, da equipe Bonsai, conquistou a medalha de ouro durante a primeira etapa do circuito paulista de jiu-jitsu no ginásio José Correia, em Barueri, no último domingo, dia 24, né? O atleta venceu na categoria leve com kimono, né? E esta foi a primeira competição que o Freitas, né, participou após 8 anos de treinos constantes. E um detalhe, né, Ulisses, ele conquistou sem patrocínio. Produção, vamos fazer um contato aí com a comissão técnica aí, ou então com o próprio Esse atleta. último domingo é 24 de maio, né? Ah, tá. Então, vamos trazê-lo aqui, para né? que o último domingo, Para 24, que o Sandro é 24 fale um de maio. pouquinho dessa conquista e conte a sua história nessa importante modalidade que é o jiu-jitsu. Bacana. Falando aí do... Deixa eu ver que tem notícia chegando aqui. Não. Virando a página de novo, chamamento público está na minha pauta aqui. Ontem acompanhamos, eu fui pessoalmente à Câmara Municipal de Guarulhos, porque sabíamos, né, o Câmara Esportiva sabia que o Rogério, que está à frente do Estrela, né, ia fazer uso da palavra, falando das questões do chamamento, né, aquela história, aquele imbróglio que se arrasta aí, e embora já oficializada, né, a presença do Raízes, né, como vencedor desse chamamento. O que significa esse chamamento, gente? Bem rápido, né? A Secretaria abre, através de um processo licitatório, para que um clube represente o esporte da cidade. Não se pode competir como Secretaria de Esportes, Prefeitura de Guarulhos, precisa ter um clube, né? E aí, de uma forma democrática, abre-se aí um chamamento para que clubes se inscrevam, obedecendo todo um regramento, e passe esse clube, então, a representar a cidade. O que a Secretaria faz? Repassa para essa instituição, né, valores correspondentes aí a cada modalidade, né? Não é muita coisa, porque a Secretaria também não tem dinheiro, mas enfim, né, para que então essa entidade dê conta de participar das diferentes competições, né? Até então eram equipes da cidade de Guarulhos, né? E aí
a ideia da secretaria é que um único clube abrace todas as modalidades, e aí aqueles clubes que vinham participando se sentiram meio acuados diante de tanta responsabilidade. E tivemos, se eu não me engano, 2 equipes de Guarulhos. Uma delas é o Estrela e a outra não lembro agora. E tivemos uma equipe que foi a vencedora, Raízes, que se eu não me engano é lá de Barueri. Né? E aí o que acontece? O Estrela se sentiu derrotado, mas se sentiu... achou que, de repente, haviam situações envolvendo Raízes que teriam que ser discutidas e, portanto, ele entrou com recurso na Justiça Comum. Esse processo corre lá no Tribunal de Justiça. Parece que, inclusive, tem uma ação também do Estrela junto ao Ministério Público, enfim. Mas estivemos ontem, então, na Câmara, ele fez uso da palavra, pedindo que os vereadores deem atenção para essa questão, né? Enfim. Foi até um dia, talvez, não muito até propício, porque lá na Câmara, onde se discutia, que acabou também não tendo uma finalização, a questão da taxa do lixo. Então, era um assunto, talvez, de maior prioridade na pauta lá dos vereadores. E aí, o Rogério, então, lá falando, né, fazendo uso da palavra, falando dessa questão do chamamento. Depois esteve num outro programa aqui da TV também à noite. Enfim, há um descontentamento por parte da direção de Estrela, e essa briga ainda, então, continua, né? Já que só termina depois que a Justiça Comum se manifestar a respeito. Né? Enfim, o Rogério diz que vai até o final nessa briga aí, que ele se sente injustiçado, né? Enfim, juntou documentos aí que mostra que a entidade vencedora, na opinião dele, né? Não teria que ter tido essa vitória, enfim. Nós aqui só informamos, viu, gente? Não estamos julgando nada. Sempre digo aqui, o Câmara Esportiva é um veículo de informação. Nós não somos um jornal de pesquisa, de estar aqui avaliando certo e errado, enfim. A gente informa e a situação a ser informada é essa que eu estou colocando para vocês aí. Tá? Isso envolve diretamente, obviamente, as ações da Secretaria de Esportes. Muitas competições paradas, algumas até acontecendo, né? E as equipes precisam de recursos, não só para as taxas federativas, mas taxas de arbitragem, alimentação, transporte, enfim. E aí ficamos, então, aguardando para que esse desfecho, né, aconteça de forma urgente. Até porque, gente, daqui a pouco iniciamos o segundo semestre e a Secretaria ainda tem compromissos importantes aí, né? Envolvendo competições. Falávamos aqui em off da participação da cidade nos Jogos Regionais e Jogos Abertos, que é a maior competição envolvendo os municípios do estado de São Paulo, mais de 600 municípios, enfim. Só para ilustrar isso, para ser breve, né? Para quem não conhece essa disputa dos Jogos Abertos, existe um processo classificatório, que são os Jogos Regionais. O que o governo do estado, que é o órgão que organiza esses jogos, divide o estado de São Paulo em 8 regiões esportivas. Guarulhos pertence à 2ª região esportiva, que compreende Vale do Paraíba e Litoral Norte, né? E Guarulhos tem já, né, nesses jogos regionais, né, já tem aí 7 conquistas. E são jogos que classificam, então, as cidades para os Jogos Abertos. Né? Que nessa questão também Guarulhos já trouxe para a cidade o título por 6 vezes. Né? O que é que muda esse ano com relação aos Jogos Regionais? Né? Não existe uma sede, né, em cada região. O que a gente tem conhecimento até agora é que esses jogos que duravam de 10 a 15 dias vão ter a sua realização durante mais de 70 dias, sem sede. Os jogos são disputados na região. Então, se Guarulhos pertence à 2ª região esportiva, que envolve Vale do Paraíba e Litoral Norte, vou dar um exemplo. Guarulhos e Caraguatatuba. Vai acontecer aqui, a coordenadoria já informa que vai priorizar os finais de semana, né? E vão se classificar as melhores equipes aí no sistema de disputa para os Jogos Abertos. Esse sim, sede única, né? Já tem Sorocaba como sede, enfim. Já tem data também, né? Se não me engano, em outubro, né? Os Jogos Abertos. Esse ano está carregado, né? Porque tem aí Copa do Mundo, é um ano de eleição, né? Tem eleição, Copa do Mundo, as finais do Campeonato Paulista de futebol, tem o vôlei que vai começar agora em agosto do Campeonato Paulista. Vamos trabalhar, né, Tassinho? Essa nova... Graças a Deus. Só para ilustrar também, né? Os Jogos Regionais estão programados para ocorrer de 15 de junho a 1º de setembro.
né? Ou seja, são 78 dias nas competições. Já disse aqui do envolvimento de Guarulhos na segunda região esportiva, e os abertos, que já tem sede em Sorocaba, acontecem então de 3 a 15 de outubro. Agora fica uma questão, né, Ulisses? Se nós teremos os regionais, porque como você bem destacou, os regionais costumava ser numa cidade, até um tempo atrás era São Sebastião, na nossa região, claro, né, os regionais eram espalhados por regiões do estado e uma cidade para receber os abertos. Se serão jogos de ida e volta aos fins de semana, o Guarulhos vai jogar aonde? Fioravante. O secretário de esporte disse lá na Câmara, quando ele apresentou o secretário, o calendário, lá para os vereadores, que ele pretende trazer o 3º lugar nessa participação da cidade agora vai ser nos jogos regionais. E eu até pessoalmente disse a ele depois, falei, secretário, se tratando de competição, eu não arriscaria dizer. Eu não arrisco né? também. São competições Agora muito vai ter que acirradas, ter... mas enfim. E tá essa coisa toda aí, né? O Guarulhos perdeu muitas equipes, né? Perdeu muitos atletas aí, a coisa realmente ficou... para você apostar no 3º lugar, mas enfim. E aí vai ter que ter uma Eu falei pra ele que organização, né, Ulisses? eu não apostaria. Vai ter que ter uma organização muito boa, porque nós só temos o Fioravante aqui, né? E segunda região esportiva, gente, é uma região de força no esporte, né? Você tem aí municípios fortes, né? São José, Suzano, Guaratinguetá, enfim. Você pega essa região aqui também, Atibaia, enfim, são as 2 regiões mais fortes, eu acho. A primeira e a segunda região esportiva. E temos hoje também uma força... Hoje pega a Pinda também, né? Equilibrou muito, pega a Pinda. Mas hoje os jogos estão muito equilibrados nessa fase de conquista. Legal. Eu usar o termo justiça tarda, mas não falha, mas a informação tarda, mas não falha. Olha que beleza. Tô assistindo muito filme, viu? Há pouco você falava a informação do ingresso? Isso, do Põe Flamengo. na tela aí, tá assim, ó. Então tá aí. Eu gosto da minha produção, viu? Flamengo e Guarulhos, então vendo online no aaflamengosoldaliga.com.br, aí você compra o seu ingresso de forma online, ou seja, já chega no estádio, já apresenta o ingresso e entra, ou pode comprar lá no Antônio Soares de Oliveira, né, pagamento em dinheiro, procurar o grande Wellington lá na secretaria do clube, então a partir da terça-feira, né, de terça-feira até, acredito que sexta-feira, né, não tem o dia ou no dia do jogo, claro, no dia do jogo vai vender na bilheteria o ingresso, então... Até sexta-feira você compra na secretaria do clube e no sábado direto na bilheteria. Tá certo.